continuarmos a correção do material do primeiro bloco de atividades do 5º ano. E agora, nós vamos, dando continuidade à correção, nós vamos trabalhar a última sequência de atividades do bloco 1, que foi referente à carta de reclamação. Só fazendo aquele lembrete, no primeiro bloco, na primeira sequência de atividades, nós trabalhamos com sinopse. Na segunda sequência de atividades, nós trabalhamos com notícia. E agora, no terceiro bloco de atividades, na terceira sequência de atividades, nós vamos trabalhar com a carta de reclamação. Aqui, nós temos a continuação e a carta de reclamação que nós trabalhamos, que vocês estudaram em casa, que leram, responderam às atividades, e agora é o momento da gente fazer aquela correção. Sabemos que existem diversos tipos de cartas. Claro, os alunos de hoje, os nossos estudantes, tiveram ou têm muito menos contato com o gênero carta, principalmente a carta pessoal, do que os nossos pais tiveram. O gênero carta é um gênero que surgiu há muito tempo e cumpriu muito bem sua função social. A carta não deixou de existir. Ela existe ainda, ela é utilizada, só que hoje bem menos. Por quê? Porque outros gêneros chegaram com a tecnologia e deram continuidade de forma mais avançada ao gênero. Como, por exemplo, hoje a gente usa muito e-mail, né? O e-mail hoje é muito utilizado tanto nas empresas quanto por nós pessoalmente. Aqui nós sabemos que existem diversos tipos de carta. Aí eu te pergunto, você já leu uma carta? Quem de nós, em casa, na escola, já teve a necessidade de fazer a leitura de uma carta? Você já recebeu a carta de alguém? Aqui nós temos, se você já leu uma carta, qual era o assunto que essa carta tratava? O assunto da carta falava sobre o quê? Você já precisou escrever uma carta? Talvez sim, talvez não. Vai depender da sua necessidade no uso desse gênero. O que motivou você a escrever essa carta? Por que você escreveu essa carta? Que outro texto eu poderia usar hoje para me comunicar à distância? Já dei uma dica no início. O e-mail, né? Então, hoje, à distância, a gente usa bastante o e-mail. Por ele ser em tempo real, por ele não precisar de alguns suportes que a carta precisava, um longo período de tempo para chegar. Então, o e-mail hoje ele é mais rápido, mais ágil. Aqui, você conhece algum? Tenho certeza que nos dias atuais, você, estudante, conhece sim diversas formas de se comunicar com alguém à distância. Aquele amigo, aquele parente que não mora na mesma cidade que você, que está em outra cidade, em outra região, em outro país. Como é que você faz para se corresponder com ele? Aqui, nós temos algumas imagens daquela famosa carta que os nossos pais escreveram e que dificilmente você teve acesso ou contato com esse modelo de carta. Aqui foi a carta que você trabalhou no seu material. Quando você pegou o material e estava lá a carta de reclamação, essa foi a carta que veio para você ler, compreender as características dela e responder às atividades. Aqui nós temos a estrutura da carta. Você percebe que aqui eu tenho local e data, né? Caruaru, 3 de abril de 2020. Eu tenho aqui para quem eu estou enviando essa carta, né, o destinatário, a direção da loja de colchões Sono Bom. Aqui, esse parágrafo maior, né, é o corpo da carta, é o assunto. E aqui nós temos, sou cliente da loja há muito tempo e sempre estive satisfeito com a qualidade dos produtos e com a eficiência na entrega. Porém, recentemente adquiri um colchão ortopédico e quando foi entregue em minha residência, percebi que o produto veio com defeito de fábrica. Aqui eu já percebo a característica da carta: reclamar sobre um serviço, sobre um produto que o cliente adquiriu e não ficou satisfeito. O lado direito é mais alto do que o lado esquerdo, causando um grande desconforto.
Olha aí a causa pelo qual, né, o fator pelo qual o cliente reclamou. Liguei para o serviço de atendimento da loja e fui informado que a troca não poderia ser efetuada e que, naquele momento, só poderia acontecer o conserto. Como o produto está no período de garantia, tenho o direito de receber um novo com as qualidades daquele que eu escolhi. Aqui você percebe que o cliente explicou que sempre teve confiança pela loja, porém, naquele momento, não ficou satisfeito com o produto. E aqui ele colocou os argumentos dele. Ele disse por que ele não ficou satisfeito. E, além do mais, ele disse que procurou a loja para resolver e a loja não atendeu o cliente da maneira que ele queria. O último parágrafo, você percebe que ele é menor e ele diz o seguinte: certo de poder contar com a seriedade, eficiência e honestidade da loja, desde já agradeço. Aqui foi uma maneira formal do cliente encerrar a carta dele, né? É um termo de encerramento da carta. Aqui tenho, né, o atenciosamente, também é uma maneira respeitosa, educada de finalizar, e a assinatura, né, Carlos André, que foi a pessoa que escreveu, que redigiu a carta. Na atividade 1, pergunta para a gente o seguinte: o texto acima, né, nesse caso aqui, acima porque na apostila que você recebeu, esse texto ele veio acima das atividades. No caso aqui, ela está na página anterior. O texto que você leu foi escrito com que função? Qual o objetivo dele? Né? A gente viu que era para reclamar sobre algo. Nas alternativas eu tenho solicitar um serviço? Não. Aí era a carta de solicitação, que nós também já estudamos. Dar uma notícia a alguém? Não. A carta de reclamação ela não vai dar uma notícia a alguém, nem também ela vai divertir o leitor. Ela vai reclamar sobre algo que você adquiriu, um produto ou um serviço de uma empresa e não ficou satisfeito. Na atividade 2, esse texto é um bilhete? É um recado? Uma notícia? Ou uma carta de reclamação? Claro, como a gente terminou de falar, é óbvio que é uma carta de reclamação. Agora, observe a frase que encerra a carta. Certo de poder contar com a seriedade, eficiência e honestidade da loja, desde já agradeço. Na atividade 3, pergunta o seguinte: o cliente está correto em terminar a carta usando essa frase? Se fosse você, o cliente, e estivesse escrevendo uma carta de reclamação para essa loja, você acharia ou você se comportaria dessa forma? Falando dessa maneira bem educada? Sim, porque a empresa percebe que o cliente, mesmo insatisfeito com o serviço, deposita confiança nela, né? Mesmo ele não gostando do produto, mas ele tem uma confiança naquela empresa. Se o cliente fosse grosseiro, né? Ele fosse bem estúpido ao escrever a carta, será que o gerente da loja teria a mesma preocupação em atendê-lo bem? Com certeza não. Provavelmente, o gerente da loja também se irritasse e nem continuasse a leitura da carta, nem desse atenção. Na atividade 5, que outra frase você escolheria, né, você acharia adequada para finalizar a carta? Aí é uma resposta pessoal, uma resposta sua. Como sugestão, a gente coloca o seguinte: que também usasse uma frase com o mesmo tom de confiança e credibilidade, né? É importante na carta de reclamação, mesmo o cliente estando insatisfeito, mas ele use uma maneira formal, educada de se colocar. Senão ele vai irritar a pessoa que está recebendo, o gerente da loja, a pessoa responsável, e talvez aquele serviço não seja resolvido com eficiência. Aqui, para a gente finalizar, o Fique Ligado, toda vez que precisamos nos conectar com alguém, seja oralmente ou por escrito, é preciso escolher um gênero textual, né?
Quando eu vou me comunicar com alguém, eu tenho que escolher uma maneira. Vai ser uma carta, ou pode ser uma notícia, ou pode ser uma mensagem de WhatsApp, né? Atualmente é muito comum. Essa escolha é muito importante para que fique claro o que eu quero dizer e de que forma eu quero que o outro me compreenda. Então, eu preciso escolher bem o gênero para que o outro possa me compreender bem. Com as cartas não é diferente. Podemos escrever cartas pessoais, né, para algum familiar, para um amigo. Eu posso escrever cartas de reclamação, como essa que a gente viu. Eu posso escrever carta de solicitação, que é quando eu vou solicitar algo, pedir algo. E cada uma delas terá um objetivo diferente de comunicação. Eu não posso escrever qualquer carta para contar um assunto que eu queira. Eu preciso escolher a carta certa para atingir a finalidade que eu quero. Relembrando, no gênero carta, nós temos local e data, né, que aparece logo em cima, né, o cabeçalho da carta. Nós temos o destinatário, que é para quem eu estou enviando a carta. A saudação, que é aquele termo de abertura no início. Nós temos o corpo da carta, que é o assunto, né? Nós temos a despedida, que é também aquele termo atenciosamente, de uma forma muito formal, muito educado. E nós temos, por último, a assinatura. Quem escreveu a carta precisa assinar para que a empresa ou o outro saiba quem foi que escreveu. Na última parte da sua apostila, nós tivemos o quê? A hora da diversão. Sabe aquele momento no final de toda a apostila que a gente já trabalhou gramática, a gente trabalhou gênero, a gente conversou um pouco sobre as atividades ali colocadas. Agora a gente teve aquela atividade mais tranquila, onde eu fui brincar um pouquinho, também aprendendo, mas de uma forma mais tranquila. Nós tivemos um caça-palavras e nós tivemos uma palavra cruzada. Nesse primeiro momento, nós temos assim: encontre no diagrama as palavras que foram retiradas da carta lida. Essas palavras a gente retirou da carta para que você pudesse se divertir procurando essas palavras no diagrama. A primeira palavra foi cliente. Então, lá no diagrama, onde era que estava a palavra cliente? A segunda, satisfeito. Também lá da carta de reclamação. A terceira palavra, qualidade. A quarta palavra, produtos. Em seguida, a palavra eficiência. Depois tivemos a palavra defeito. Tivemos a palavra desconforto. A palavra serviço. A palavra garantia. E aqui do lado nós temos o diagrama que você provavelmente, né, conseguiu encontrar todas as palavras. Simples, para a gente brincar um pouquinho e perceba que todas essas palavras elas estão relacionadas, elas foram retiradas da carta de reclamação que você leu. Aqui foi a palavra cruzada. Nós escolhemos um texto sobre o coronavírus, que é um tema tão atual, é por isso que nós estamos em casa e nós estamos hoje estudando de forma, né, distante fisicamente, mas bem pertinhos, assim, na comunicação, no contato, justamente por conta do vírus que nos obrigou a mudar o comportamento de vida que nós tínhamos. Responda as perguntas abaixo e preencha a palavra cruzada. Caso seja necessário, reproduza o diagrama no caderno para completá-lo. Se você, quando recebeu sua atividade, teve dificuldade de fazer ali mesmo na apostila, você poderia copiar no caderno, até para matar a saudade do caderno, da caneta. Vamos lá. Primeiro, doença causada por um vírus nunca identificado em seres humanos anteriormente. Quem lembra que doença é essa? Facílimo. Coronavírus. A segunda palavra, a segunda frase, todos os países mudaram seus comportamentos nos últimos dias. Todos os países de onde? Do planeta. Não foi só o Brasil. Não fomos só nós que estamos aqui. O mundo inteiro precisou modificar o seu comportamento.
Um dos sintomas é tosse seca, né? Esse é um dos sintomas que caracteriza a doença, como a gente chama, a pandemia, né, do Covid-19 também, ou coronavírus, como a gente costuma chamar. As gotículas expelidas no espirro são carregadas de vírus. Olha aí a importância do uso da máscara. Se eu espirro, eu preciso estar protegido para não contaminar outras pessoas e outras pessoas não contaminar a mim. A dificuldade em respirar é um dos sintomas mais graves da doença e que assusta muito. Quando a pessoa sente febre, principalmente febre alta, contínua, aquela febre que não passa com facilidade, precisamos fazer o quê? Buscar orientação médica. O isolamento social é o mais eficaz neste momento. Sabemos que é chato, é cansativo, mas é necessário. Nesse momento, eu tenho que estar isolado para que eu proteja a mim e proteja as outras pessoas. Além de coronavírus, outro nome dado a essa doença é Covid-19. Já lemos, está aí nos noticiários, né? Esse vírus também pode ser transmitido pelo toque em diversas superfícies contaminadas. Trincos de portas, cadeiras de ônibus. Aí vem o cuidado de quê? Lavar bem as mãos, lavar produtos, o uso do álcool em gel é necessário. E a última, nesse momento, o ideal é ficar em casa e se cuidar, protegendo a nossa saúde e das pessoas que amamos. Por fim, aqui nós temos o nosso caça-palavras, que você em casa adorou fazer, tenho certeza. Então aqui nós temos o nosso cronograma com o caça-palavra todo prontinho. E no final, qual foi a nossa criatividade? A carta de reclamação para que a gente pudesse produzir. Mas essa carta de reclamação não foi para qualquer pessoa, nem para qualquer empresa. Para quem foi? Olha lá. Que tal um desafio? Produz uma carta de reclamação destinada ao senhor coronavírus, dono de uma empresa que espalha doenças. Já não gostei dele, né? Senhor coronavírus, dono de uma empresa que espalha doenças, lembre-se de argumentar e se posicionar para que o senhor coronavírus resolva esse problema. Cite tudo que as pessoas estão passando por causa dele e o convença a resolver esse problema. Lembre-se da estrutura de uma carta de reclamação. Vai lá no material, dá uma olhadinha na carta, você vai ver a estrutura dela, né? Quais são as partes que compõem uma carta de reclamação para fazer a sua. Divulgue sua carta para seus familiares, divertindo-os com a sua criatividade. Sabemos que os nossos alunos são muito criativos, que fazem na sala de aula, dão um show, e agora é a vez de mostrar essa criatividade em casa, aos pais, aos familiares que estão juntinhos ali com você. Desafio aceito? Vamos lá. É a hora de você fazer a sua produção. E em breve esperamos poder estarmos juntos aqui para fazermos a outra correção ou as outras correções das outras atividades. Ou quem sabe estamos juntinhos na sala de aula. A saudade está aí. Estamos distantes fisicamente, mas juntinhos no pensamento e logo, logo a gente se vê novamente. Muito obrigado e até a próxima.